Então, pessoal, estamos aqui para a última das 4 aulas desse fantástico mini curso sobre literatura espanhola, contando aqui com a presença do Bruno Rebouças, competentíssimo, queridíssimo, compartilhando com a gente o conhecimento dele. Muito obrigada, Bruno. E obrigada, Vivi, pontual, como sempre, em todas as sessões, e hoje também participando como colaboradora na moderação dessa sessão. Muito obrigada, Vivi. Então, sem mais demoras, Bruno, hoje aula tão esperada, né? Aula que vai abordar, quem sabe, o autor atual, mais conhecido, né, espanhol, de literatura espanhola no mundo, quem sabe seja ele. Então, muito, muito, muito obrigada. Aula muito esperada. Obrigada, obrigada. Bom dia, bom dia. Não, essa aula, obrigado, Vivi, também por estar aqui, obrigado, Fran, no aeroporto estar ajudando também presencialmente aí nessa última aula. Foi um prazer imenso, assim, e depois a gente faz um resumo. Mas sim, eu acho que o Carlos Ruiz Zafón, ele é o principal, pelo menos o mais lido, e tem uma curiosidade já que a gente vai ver, que justifica e confirma essa sua afirmação de que ele é o mais conhecido dos escritores espanhóis e um dos mais conhecidos do mundo, né? Então vamos começar. A gente começou em abril, né? Que tem a programação de maio só. Abril foi Cervantes, né? Comemorando também o Dia do Livro. A gente falou de Don Quixote, a gente falou em maio de Mercè Rodoreda e Mercedes Sadissats, duas escritoras catalãs que a gente conheceu mais a fundo, tanto a vida pessoal quanto a obra, que se mesclam. Mês passado a gente teve o grande Eduardo Mendonça, que é o único vivo dos escritores do curso, das escritoras entre escritores e escritoras, e o Zafón hoje, que seria o mais jovem de todos eles. O Zafón morreu em 2020, né? Ele teve câncer, ele teve uma complicação e acabou falecendo devido às complicações desse câncer aos 55 anos. Então hoje ele teria mais ou menos 60, 61. E vamos começar pelo roteiro. A Sagrada Família que não está aqui por erro, porque, né, lembra que a gente falou bastante de Barcelona com Eduardo Mendonça, Cidades dos Prodígios. Essa foto é igual à da semana passada, porque o Gaudí é o cara que fez a Sagrada Família, que ainda está em construção, e o Carlos Ruiz Zafón morava muito perto da Sagrada Família, e ele era muito fã do Gaudí. Então, a gente vai ver o Gaudí por aqui algumas vezes hoje também, e vai ver muito Barcelona, porque Barcelona é o cenário do Cemitério dos Livros Esquecidos, e são 4 livros, e a gente vai falar um pouco dos 4 livros. Como são livros que tem muita investigação, mistério, tem muito suspense, eu evitei de falar de cenas, porque eu até estava folheando ele esses dias e relendo várias coisas, e tem coisas muito interessantes na leitura que dá vontade de falar, só que a gente quebra um pouco o segredo, né? Então a gente vai começar pelas dicas da leitura, por onde começar, são 4 livros, elas têm tempos diferentes, mas a gente vai, né, falar disso daqui a pouco. Tem algumas curiosidades e inspirações, que o Gaudí é uma delas. Tem a sinopse de cada livro, que a gente vai falar rapidamente ali do que eles se tratam. E vamos fazer uma análise mais geral das 4 obras, e vamos falar um pouco também especificamente do universo. E no final a gente tem um bônus, porque a gente vai descobrir como o Cemitério dos Livros Esquecidos foi feito, tá bom? E tem uma surpresa de imagem que eu pedi para o ChatGPT pensar como ele acha que seria E o resultado ficou fantástico, vamos ver daqui a pouco. Então vamos passar aqui, vamos começar. Esse é o Carlos Ruiz Zafón, ele faleceu em 2020, ele nasceu em Barcelona em 64, ele foi morar nos Estados Unidos, em Los Angeles, precisamente em 93. Ele era publicitário, trabalhava com publicidade em Barcelona, desistiu da publicidade, começou a escrever. Ele tem uma trilogia antes da tetralogia famosa, que fez ele famoso, dos Cemitérios Esquecidos. Ele começou a publicar esses livros nos anos 90. E em 2001 ele lançou A Sombra do Vento, que é o primeiro dos 4 livros, e o mais famoso entre eles, né? E aqui a gente de novo entra numa questão do tempo. A gente vai ver a abertura de todos os livros, e a gente vai ver que ele marca o tempo muito bem, porque para ele é muito importante que esse tempo seja marcado. E aqui a gente vai estar, mais uma vez, na pós-guerra civil, como a gente esteve só em... não, a gente esteve em quase todos eles, né? Em A Gangrena a gente esteve pré-guerra civil e pós. Eduardo Mendonça a gente teve também, e hoje a gente vai estar, mas ele vai focar muito no pós, ele vai mostrar muito a destruição da Espanha, como Barcelona ficou destruída depois da Guerra Civil Espanhola, como foi muito perseguida, como foi muito censurada,
né? E em um dado mais geral, mais amplo, por exemplo, o catalão foi proibido, o catalão só podia ser falado dentro do Camp Nou, então também tem toda uma questão que o Barcelona também é essa resistência da cultura catalã durante esses anos pós-guerra civil e de muita reconstrução franquista da Espanha para uma Espanha nacionalista e fascista, né? Então a gente tem Barcelona com muito personagem, mas aqui eu acho que de uma maneira muito ampla mesmo, e a gente vai ver isso durante todas as obras, especialmente A Sombra do Vento, porque a gente vai passear muito com o personagem principal, que começa o livro com 10 anos de idade. Então, assim como Carlos, de A Gangrena, e assim como Onofre, de A Cidade dos Prodígios, do Eduardo Mendonça, a gente vai evoluir com os personagens. Só que dessa vez, olha que legal, diferente dos dois outros canalhas, o Daniel, que é o personagem principal, é um rapaz muito bonzinho. E a gente vai conhecer ele daqui a pouco. Então vamos passando aqui, vamos começar por as curiosidades. E aí o Fran falou no comecinho que talvez o Safon seja o escritor espanhol mais famoso dos últimos tempos, e na verdade sim, ele é, né? Porque A Sombra do Vento é o terceiro livro mais vendido da história da literatura espanhola, da literatura em língua espanhola. Ele só perde de Don Quixote, óbvio, e de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É, A Sombra do Vento vendeu mais de 15 milhões de exemplares, segundo o jornal É o Mundo, e 100 Anos de Solidão chegou a 30 milhões e Don Quixote 500 milhões. Então, tipo, óbvio, bem diferente também, até pelo tempo Mas você vê que 100 Anos de Solidão, que muita gente considera o segundo livro mais importante, que refunda a literatura em língua espanhola, que é um dos livros mais importantes depois de Cervantes, ela vendeu 30 milhões desde 67, né? E o Safon, desde 2001, já vendeu 15 milhões com A Sombra do Vento, e o seu universo completo, os 4 livros, vendeu 25 milhões, mais ou menos, o que é uma quantia muito importante. O Safon, ele tem muita inspiração no Gaudí, ele era muito fã do Gaudí. Ele tem até no livro que a gente vai ver no final, que é um bônus, que é A Cidade de Vapor, que não tem edição no Brasil. Ele vai fazer um conto. É um livro de contos pós-morte, ele já tinha falecido quando foi publicado. E ele faz um conto muito bonito sobre o Gaudí. E ele tem muita inspiração no Gaudí, principalmente a questão dos dragões. Ele foi um grande colecionador de dragões, e isso é informação oficial no site do Safon, que ele chegou a ter mais de 400 dragões. Ele perdeu a conta quando passou de 400. E aí eu trouxe a salamandra ali do Parque Güell, que é em Barcelona, que não é um dragão, mas lembra. Teve algumas imagens também do Palácio Güell, também, que fica perto das Ramblas, que tem dragões, que é do Gaudí. O Gaudí também tinha muita inspiração. E as marcas dos livros do Safon sempre tem dragões também. Então, vamos passando aqui, depois dessa curiosidade, a gente chega no primeiro livro, a gente chega na Sombra do Vento, que foi publicado em 2001, e a gente vai abrir esse texto justamente como a gente abriu os outros, porque a gente vai sempre falar de tempo. E aí a gente vai rememorar um pouco, para quem não esteve, Don Quixote. Don Quixote constrói o tempo, né? O tempo de Don Quixote é diferente dos outros livros. O Cervantes faz questão muito de dizer isso, que o tempo também é inspirado por Don Quixote. Ou seja, Don Quixote move os personagens, move a história, os personagens saem do livro para a vida real, ele transforma a realidade de todo mundo em ficção e ele transforma o tempo. Mas somente ele consegue fazer isso. Todos os outros personagens que a gente viu até agora, tanto a Gangrena da Mercedes Sades, quanto a Morte da Primavera e a Praça do Diamante da Mercê Rodoreda e a Cidade dos Prodígios em Rinha de Gatos de Eduardo Mendonça, todo mundo tem o tempo muito marcado, o tempo é muito importante, e aí a gente identifica entre todos esses livros uma característica, salvo Don Quixote, que constrói o tempo. Todos eles são modificados pelo tempo, e todo esse tempo é a história da Espanha. Então, a gente sempre começa mais ou menos nos anos 20, que tem a ditadura da Guerra do Marrocos, a Segunda Guerra do Rif, depois a gente tem a ditadura do Primo de Rivera, a queda da monarquia, a Segunda República, a vitória das esquerdas em 35 nas eleições, o golpe de Estado de 36, a Guerra Civil Espanhola, o pós-guerra. E aí, alguns livros avançam muito, outros livros não avançam tanto. A Mercedes Sades é quem vai mais para frente, ela vai até a morte do Franco em 75. Mas no livro isso não passa. A gente sabe que é a morte do Franco porque está mudando, o país está mudando, o contexto social do país está mudando.
E o Safon vai trabalhar o tempo muito bem. E ele vai trabalhar o tempo sempre nas primeiras linhas. Eu adoro o começo de A Sombra do Vento, que aí, abre aspas, ainda me lembro daquele amanhecer em que meu pai me levou pela primeira vez para visitar o cemitério dos livros esquecidos. E aqui, essa é a primeira fase do livro, tá? E eu sempre acho muito interessante porque aqui ele já apresenta o dia, e aí eu me lembro um pouco de 100 anos de solidão, porque quando o coronel Aureliano Buendia está para ser fuzilado diante do pelotão de fuzilamento, ele lembra também do dia que o pai dele levou ele para conhecer o gelo, e aí eu vejo uma clara inspiração, uma conexão. E essa conexão não vai vir só nessa frase, ela vai vir no estilo também, porque a gente vai ver muitos elementos de realismo mágico aqui, de coisas que acontecem, os personagens não se espantam, mas que a gente, leitor, entende que isso é inverossímil ou real demais, né? E aí a gente entra na questão do conceito do surrealismo, que a gente até falou de movimento artístico também, falou muito de modernismo catalão, dessa que as pessoas, elas, quando vão à Sagrada Família, elas falam, nossa, a Sagrada Família é muito surrealista. Óbvio, ela é surrealista de inacreditável, mas ela é modernista como movimento. Então, o Safon aqui, ele vai caracterizar o tempo. Então, nós já sabemos que nós estamos no começo da história, em 1945, porque isso vai ser no decorrer dessa primeira parte. O Daniel Semperi é o nosso herói, dessa vez um herói moral, um herói característico herói, uma criança que vai evoluir. Ele, nesse dia, levanta, e essa vai ser uma das poucas cenas que eu vou comentar para a gente não ter spoilers, ele levanta e diz para o pai dele que não lembra mais o rosto da mãe, a mãe morreu, e o pai dele decide fazer então algo por ele, porque chegou esse momento. E esse momento é o de conhecer um elemento muito importante nessa frase, e completamente desconhecido pelo leitor até então, que é o cemitério dos livros esquecidos. E a partir desse momento, nunca ninguém mais vai esquecer o que é o cemitério dos livros esquecidos, porque isso é um ponto fundamental da obra do Safon. Ele tem um significado muito importante, depois a gente vai ver. Então, o Daniel Semperi é filho de um livreiro, que se chama, a livraria se chama Semperi Filhos, ela fica na rua de Santa Ana, em Barcelona, fica perto do centro, perto da catedral. Então a gente já está localizado em Barcelona, no centro de Barcelona, o ano é 45, e aquele dia especial que ele tinha 10 anos e foi conhecer o cemitério dos livros esquecidos. E como se entra no cemitério dos livros esquecidos? Porque na obra, e isso é muito marcante, ninguém pode tocar na porta dos cemitérios esquecidos e entrar. Só pode entrar no cemitério dos esquecidos quem é levado por alguém que já entrou. Por quê? Porque essas pessoas, elas se transformam em guardiãs dos livros. E aí o Semperi Pai, ele vai explicar que, na verdade, todos os livros devem ser protegidos. E aí a gente entende que nós estamos no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e com o franquismo estabelecido na Espanha. Então, ele já teve queimada de livro, já teve censura de livros, já teve exilados, ainda tem pessoas presas, depois vai ter um decreto do Franco que vai dar uma anistia para algum desses prisioneiros que estão presos desde 39. Então a gente está num momento em que os livros não são bem-vindos, e a gente já viu isso durante toda a história, né? A gente aí lembra a menina que roubava livros, nazismo, queima de livros, e ler um desses livros era crime, até com pena de morte, tortura. A gente lembra de Fahrenheit 451, que eles queimam os livros para que as pessoas não leiam, e um grupo resolve guardar alguns livros ou decorar os livros para que esses livros não se percam durante o tempo, porque fisicamente esses livros não existem mais. Então, o cemitério dos livros esquecidos é esse lugar desorganizado, com grandes estantes, com grandes escadas, com escadas que giram, toda uma arquitetura, quando você começa a ler, que você lembra de Gaudí, né? E nesse primeiro livro, o personagem principal vai ser o livro, embora o cemitério dos livros esquecidos seja um local, personagem muitíssimo importante, e obviamente Barcelona, a gente está ali também. E aí o Zafón, na Sombra do Vento, ele vai trabalhar muito essa questão da crítica social e política, e ele vai usar o cemitério dos livros esquecidos para isso, né? A gente está mergulhando numa Barcelona pós-guerra, ela já está sendo reconstruída, mas ainda muito lentamente, muito sufocada,
ela está muito marcada por essa repressão do regime, né? E um desses aspectos vai encontrar na vivência desses personagens isso de uma forma muito viva. E isso é muito interessante, porque ele também vai fazer o que o Eduardo Mendonça faz em A Cidade dos Prodígios. Ele vai contar essa história através da voz dos personagens, e não como um historiador. Embora tenha um rigor de fatos históricos interessante e que seja bem trabalhado, não é um livro de história. E a gente comentou isso também na aula passada, né? E aí a Sombra do Vento vai evoluindo, e o que que acontece? O livro escolhe você, né? E eu acho que essa é uma história que eu tenho muitas histórias que o livro te escolhe. Você está andando, olha uma capa, toca no livro e o livro escolheu você. E o pai do, do Daniel vai explicar isso quando eles entram no Cemitério dos Livros Esquecidos. Quando você vai a primeira vez no Cemitério dos Livros Esquecidos, você tem que escolher um livro. E esse livro você tem que defendê-lo, tem que protegê-lo, para que ele nunca se perca. Então, a partir desse momento, Daniel também se transforma num guardião dos livros esquecidos. E ele sai andando pelas grandíssimas prateleiras, uma criança de 10 anos, muito impressionada, e ele vai caminhando, e a gente aprende isso logo de cara, e para a nossa vida, depois, tudo isso faz muito sentido, porque quantas vezes eu tenho, por exemplo, um Don Quixote aconteceu 2 vezes, eu entrar na livraria, tá só olhando, ver uma capa muito diferente, uma capa preta, e olhar, nossa, uma capa preta, e eu ir pegar esse Don Quixote e eu falar, o livro me escolheu, eu vou levar. Isso tudo depois de ler A Sombra do Vento. E aconteceu também uma vez em Madrid, com a edição do Quarto Centenário, que só tinha uma edição, que eu já estava procurando há meses, tinha desistido, eu entrei na livraria de livros antigos, e mais uma vez eu olhei, assim, entrei instantaneamente, olhei para o livro com a caixa meio branca cinza, e falei, que livro é aquele? O cara falou assim, é Don Quixote. E eu levei mais uma vez. Então, o livro vai escolher o Daniel, e é um livro de capa vinho, que se chama A Sombra do Vento. Então, por isso que o livro, e aí a gente vai falar de livro, né? Don Quixote fez isso também. O livro dos livros, né? O livro sobre os livros, os personagens vivem. E o autor desse livro é o misterioso Juan Carax. E a partir disso, Daniel vai começar a ler esse livro, vai começar a protegê-lo, e alguns outros guardiões vão saber que ele foi no Cemitério dos Livros Esquecidos. E esses guardiões vão se interessar muito pelo livro do Rancarax de uma forma que não é normal. Cada guardião tem um livro. E cada guardião protege o seu livro e ninguém fica enchendo o saco da criança, né? No caso, o Daniel. E aí ele vai entrar numa rede de intrigas, porque esse personagem, Juan Carax, e eu não vou revelar muito sobre ele, ele é um personagem muito enigmático, muito importante nessa história, e acontece muitas coisas nesse período antes da Guerra Civil, que o Juan Carax está muito envolvido, então vai ter intriga, vai ter rede de segredos, vai ter tudo uma questão moral também da sociedade catalã, que a gente comentou muito em Mercedes Sadzats, em Mercê Rodoreda, das elites, né? E ele vai trabalhar esse contexto como pano de fundo para a gente avançar em termos de falta de justiça, de impunidade, dos crimes cometidos pelo regime. E todo mundo começa a se interessar muito pelo livro que o Daniel tem, que é A Sombra do Vento. Então, o personagem principal do primeiro livro é o livro, no caso, A Sombra do Vento especificamente. E A Sombra do Vento tem muita ligação com a família Sempere. E o Daniel vai descobrindo isso como uma criança de 10 anos que vai crescendo, vai se apaixonar, vai sofrer, vai se desiludir, é, vão perseguir ele vai crescendo e a gente vai acompanhando, ele vai fazer um amigo muito importante para a história que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é o Fermín, o Prisioneiro do Céu, que é o terceiro livro, que é o Fermín Romero de Torres, né? Que até aparece aqui, já apareceu aqui no meu roteiro, então já vou falar dele porque coincidiu de eu estar falando dele na hora. E esse é um dos personagens mais legais do livro, né? Ele é um exilado republicano que sofreu muito essa perseguição na pele, e ele tem um segredo que está relacionado também à família sem pele. Então, para a gente finalizar um pouco a história, que a gente vai seguir para alguns elementos estruturais da Sombra do Vento, eu queria tanto falar de coisas assim, mas eu não sei se a galera já leu, então, e também fica chato você ficar falando de cenas que, né, podem acontecer no livro, e eu acho que A Sombra do Vento ela tem muito esse aspecto do, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E se eu falar isso, vai ser perdido e seria uma maldade com os futuros leitores da obra.
Então, ele vai concluir isso, voltando, pegando essa crítica social política com essa realidade da Barcelona do pós-guerra. Ele vai transformar esses personagens todos também para contar essa história, para denunciar a impunidade, para trazer um pouco desse contexto que a gente viu nos outros livros, de muita corrupção, de muita repressão, né? De muita desigualdade, de muita perseguição. E o Daniel vai sofrer isso porque ele tem um livro na mão, né? Um livro censurado, um livro perdido, não existem mais exemplares, ele tem que proteger esse livro até se for necessário com a vida. O que antes parecia ser só uma metáfora vai começando a se transformar literal. Ou seja, você tem que proteger esse livro não pode ser perdido, porque são dos poucos exemplares, você é um guardião. E ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele tem 10 anos, vai crescendo. O livro termina mais ou menos pela década de 50, então eu imagino que ele chegue a uns 22, 23 anos e tudo mais. E aí a gente vai descobrindo muito o lado sombrio desses segredos que ainda perturbam a ordem social, né? Todas essas questões de espionagem, né? A Segunda Guerra também está terminando, então depois da Segunda Guerra tem a Guerra Fria, então todos os países estão muito envolvidos, aliados ou não aliados, e está todo mundo muito, está tudo um ambiente de muita suspeita, de muito suspense. E a Sombra do Vento tem muito suspense. A Sombra do Vento gira muito ao redor do segredo. E o segredo é muito importante. Então, por isso que eu decidi que a gente não comentaria cenas como a gente fez em outros livros. Uma das técnicas que o Safon vai usar para contar a Sombra do Vento vai ser a questão a galera chama flashbacks, né? Ou seja, os saltos temporais da narrativa que ele vai ter para... Deixa eu só pegar o carregador aqui, só um momento. Desculpa a demora. Foi mal, eu esqueci de ligar o carregador. Não, vou voltando aqui, ele vai usar muito dos flashbacks, dos saltos temporais da narrativa, porque ele vai começar no presente, evidentemente, do livro, que é 1945, e ele vai voltar em alguns momentos para contar o passado, né? E ele vai se apropriar desses flashbacks, desses saltos temporais, de uma forma muito brilhante, né? Porque ele vai enriquecer muito a trama, porque quando o livro começa, a gente já sabe que a mãe do Daniel está morta, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ela, né? Porque o livro começa com essa frase que está na tela, e depois ele acaba dizendo pro pai dele que não lembra mais o rosto dela, e quando o pai dele decide dar esse presente especial, chegou o momento de você conhecer algo que está na nossa família há muito tempo. Então, ele vai usar muito, eu acho que está aparecendo minha tela, acho que eu bati, peraí. Assim, só mudou a tela para principal. Foi. Voltou. É que eu bati aqui no dedo, eu vi aqui. E ele vai dar esses saltos temporais como elemento narrativo, e não apenas para entreter, mas para enriquecer a história. Porque a gente ainda não sabe o que aconteceu com a mãe de Daniel. Ela morreu de quê? Ela morreu quando? Quem era ela? A gente não sabe quem é o Juan Carax. A gente não sabe por que A Sombra do Vento é um livro que desperta tantas emoções nas pessoas negativas, geralmente, né? E isso vai fazer com que ele deixe os personagens cada vez mais complexos, né? O pai do Daniel é um vendedor de livro que está ali, que é um negócio de família há séculos, em Barcelona, no mesmo lugar, e já é uma pessoa que já tem um semblante mais triste, talvez pela morte da mulher, talvez por criar o filho sozinho, ou talvez por alguma outra razão, né? E ele vai usar esse flashback para transportar, né, diferentes momentos desse passado dos protagonistas para revelar esses segredos e conexões. E nada está perdido em A Sombra do Vento, ou seja, nada acontece por acaso. Todo mundo tem algum segredo ou alguma conexão. E isso faz o livro muito marcante, porque A Sombra do Vento pega muitos leitores no começo, que já gostam de cara, mas tem leitores que não gostam de cara, que já acham meio lento o que está acontecendo, que às vezes não está entendendo, e do meio para o final ele pega. Me pegou no começo, a minha experiência foi que eu já me apaixonei muito na primeira frase,
Mas ele realmente vai evoluindo, e ele vai evoluindo justamente quando ele deixa esses personagens cada vez mais complexos, e cada vez que você descobre um segredo ou uma conexão entre personagens que pareciam aleatórios, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu vou seguir. E você se engancha, né? Como diz em espanhol, você fica meio vidrado na leitura, né? E essas viagens no tempo, elas permitem que a gente conheça também a infância do Daniel, apesar de ele ter 10 anos, uma infância, né, mais criança, a gente vai descobrir que ele perde a mãe aos 4 anos e tudo mais, e vai entender que esses eventos do passado, eles moldam a personalidade dos personagens do presente, né? O Fermín, o Daniel, o pai dele, alguns outros livreiros também que são guardiões, e alguns outros personagens que vão aparecendo e vão mudando a história de alguma forma ou conduzindo essa história para algum outro lado. E depois a gente vai ver que todo esse enigma que está relacionado ao livro, ao autor, a vida dele e o que envolve a família do Daniel, né? Então esse livro tem um entrelaço entre a família do Daniel e a história da família dele com o Julian Carax, que é o autor principal. E aí a gente para por aqui, para que a gente não revele nada muito importante, porque tem coisas assim, meu Deus do céu, vocês vão se surpreender. E aí a gente entra no jogo do anjo. E aí eu comecei falando lá no roteiro e eu acabei passando, e eu vou voltar nisso, a dica de leitura. Aqui a gente está pegando meio Star Wars, tá? Porque é o seguinte, o primeiro livro, óbvio, ele é de 2001, o segundo é de 2008, o terceiro é de 2011 e o quarto é de 2016. Ó, a ordem correta de leitura é a ordem da publicação. Por quê? O Jogo do Anjo se passa antes de A Sombra do Vento. E algumas pessoas cometem não um erro, mas assim, elas começam, às vezes, lendo pelo Jogo do Anjo. E o Jogo do Anjo tem um spoiler gigantesco, como tem em Star Wars. Assim, que se você vê o filme 1 do Star Wars, você vai descobrir que a Leia é filha do Darth Vader. E você só sabia que o Luke era. No filme 4, na primeira trilogia, que é o 4, 5 e 6. Se você vê a 1, 2, 3, que é 30 anos depois, você descobre isso, óbvio. Você pode fazer isso e ver de acordo também com a história. O Safon fala que, na verdade, os 4 livros, eles não são uma continuação direta, e é verdade. Você consegue ler os livros individualmente, entender a história e fechar essa história. Só que eu recomendo sempre a leitura completa, né? Já para você acompanhar de uma forma muito linear, ou, quer dizer, uma forma não linear, porque você vai entender muitas coisas que acontecem na Sombra do Vento lendo o Jogo do Anjo. E você não vai perder aspectos, sei lá, você tem o Jogo do Anjo em casa e quer ler, tá tudo bem, você pode ler, vai fechar a história, e ele fala até isso, são 4 portas abertas, né? São 4 portas que se abrem e se fecham. Os 4 livros, eles são individuais, apesar de se complementarem. Então essa era a dica que eu tinha que ter dado lá no começo e não acabei dando. E aí aproveitei para dar, porque o Jogo do Anjo se passa nos anos 20 e 30, ou seja, eles passam uns 15 anos. Quando termina o Jogo do Anjo, são 15 anos mais ou menos, quase 20, do começo de A Sombra do Vento. E aqui ele vai também marcar o tempo, né? E aí ele vai marcar o tempo pela frase do Davi Martin, que é um escritor, que ele justamente fala, um escritor nunca esquece a primeira vez que aceita umas moedas ou um elogio em troca de uma história. O livro começa com essa frase. Nesse livro, o protagonista é o escritor, né? A gente viu que A Sombra do Vento, o protagonista é o livro. Aqui, o protagonista é o escritor, porque é a partir da vida do Davi Martin, ou do David Martin, acho que é Davi Martin, que a gente vai ser conduzido pela história de O Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo tem um personagem, ele é dividido em 3 atos, vamos seguir a ordem, eu já queria adiantar. Ele é dividido em 3 atos, essa característica é muito inspirada no cinema, o Safon foi roteirista em Los Angeles, então ele tinha muitas vezes ele planejava os livros como se fosse um filme. Então, geralmente, os livros do Safon tem 3 atos. Vai ter só uma mudança que vai ser lá na frente, que a gente vai ver depois, que na verdade não são 3, serão em mais. E ele vai continuar um pouco a história da Sombra do Vento de alguma forma, o universo é o mesmo, o Cemitério dos Livros Esquecidos existe, mas ele já existe como um presente a um personagem que vai lá conhecer.
Então a gente já conhece o Cemitério dos Livros Esquecidos, mas o cemitério não está tão em foco como está em A Sombra do Vento, que a história passa ao redor. E um detalhe que eu comentei, mas talvez não tanto, é que o Cemitério dos Livros Esquecidos, ninguém sabe onde é realmente, só as pessoas que vão. Ele está ali no centro da cidade, mas ele passa muito despercebido e ninguém sabe que ali realmente é um negócio tão importante quanto o Cemitério dos Livros Esquecidos é. Então o Jogo do Anjo, ele vai continuar de alguma forma esse universo, ele vai seguir, Barcelona também é o cenário dele, e ele apresenta agora uma história mais de suspense, mais no ar, né? Ele vai entrar muito na questão do mistério, né? Na intriga. Depois a gente vai ver, quando a gente falar dos 4 em forma geral, a gente vai ver as diferenças de estilo entre eles, entre os livros, né? O que cada livro ele colocou como estilo literário, propositalmente, para também contar essa história da forma que ele encontrou mais atraente para o leitor, né? Aí a gente já comentou que o Davi Martins é o personagem principal, ele é um jovem escritor, ele trabalha num jornal, tenta se firmar nesse mundo literário tão competitivo na época, ele é muito jovem, e a gente também vai evoluindo com ele, né? E ele vai se envolver com um personagem misterioso, que a gente vai conhecer, vai falar dele também lá no finalzinho, que faz uma proposta indecente para ele. Eu ia dizer indecorosa, porque eu lembrei de João de Santo Cristo, né? Foi uma proposta indecorosa. Ele descreveu um livro como um livro que nunca existiu. Ele tem que escrever esse livro, um livro que vai ser que nunca escreveram um livro como esse, diferente de tudo que já houve. E ele aceita a proposta. E isso vai consumir toda a história, vai consumir ele, vai consumir a família dele, vai consumir os amigos dele. Ele tem uma amiga que se chama Isabela, e essa Isabela é muito importante para os 4 livros, né? E agora eu estou pensando se eu deveria ter dito isso, mas sim, eu poderia ter dito isso porque eu acho que isso é sinopse, eu acho que eu tenho escrito aqui a sinopse do livro. A Isabela é mãe do Daniel, e a gente vai saber disso lá na Sombra do Vento. Eu não falei o nome dela na Sombra do Vento porque ela é um personagem ali que ela é que nem o rei em Don Quixote. Você sabe que ele existe, você sabe que ele está em todos os lugares, mas ele está em todos os lugares pela ausência de menção. Em A Sombra do Vento ela é mencionada, ela é lembrada, mas ela meio que é onipresente ali, ela é um onipresente silencioso. No Jogo do Anjo não, ela é um personagem físico, ela está ali, né? Ela está viva. E ela é amiga do Davi Martins aí, então tem vários segredos, né? E ele também tem muita ligação com o Sempere Filhos, a livraria, né? Que ainda é o pai, é o avô do Daniel, né? Anos 20, guerra do Rif, daqui a pouco ditadura, de novo, do Primo de Rivera, que a gente conheceu e falou dele muito em A Gangrena. E aí, o Davi Martins, né? Ele vai começar a escrever esse romance. Ele tem esse mentor, ele tem um mentor, né, que eu também um dos mentores dele é o Sempere avô, né, o avô do Daniel, e ele vai construir um livro que vai ter muitos elementos, enquanto ele escreve o livro, muitos elementos, aqui eu acho que tem mais realismo mágico do que na Sombra do Vento. A Sombra do Vento tem um pouco também de muitos elementos, mas aqui ela vai ter. Ele vai se envolver com um cara chamado Andreas Corelli, e Andreas Corelli é um nome importante para a gente, porque ele vai estar nos outros livros e ele vai estar ligado diretamente à fundação, que a gente vai conhecer como um bônus da fundação do Cemitério dos Livros Esquecidos, como isso surgiu. E ele é um personagem que me dá a sensação, isso não é passado no livro, que ele é imortal, que ele está em todas as décadas, que ele está em todas as eras, que ele vem evoluindo desde Cervantes, né? E tem um conto futuro do Safon, que o André Corelli justamente vai fazer uma proposta indecorosa, como ele fez para o Davi Martins, para o Cervantes. E o Cervantes não vai aceitar, e o Davi vai. E isso vai consumir a vida dele inteira. Quando o livro avança, a gente também chega num ponto do Jogo do Anjo, tal qual a gente chega na Sombra do Vento, que tudo é mistério, que tudo é muito suspense, e que todo mundo quer matar alguém, principalmente o escritor, porque ele está escrevendo esse livro. E esse livro, pelo jeito, e isso não é spoiler, é uma sensação minha,
esse livro, ele já outros tentaram escrever e a vida deles foi consumida por isso, né? Então, por isso que eu acho que o Andréas, ele tem essa imortalidade ligada ao fato de, sei lá, do diabo atentar às pessoas. E eu acho que ele exerce muito isso, né, no jogo do anjo. E ele vai, e aí a gente entra no significado do livro, justamente porque ele vai ser justamente essa metáfora, né, que vai representar a luta do bem e do mal, e a gente vê muito isso enquanto ele escreve o livro. Diversos eventos vão acontecendo no livro que é justamente esse cabo de guerra entre o bem e o mal, né? A luz e a escuridão, a vida e a morte. O cara luta pela vida, ele escreve um livro que o consome, e esse livro vai dar imortalidade para o Andréas. Então, o anjo vai simbolizar essa pureza, inocência, bondade, tudo isso que a gente representa em termos religiosos ou somente de imaginação, independente da religião, e o jogo, que é justamente essa complexidade, essa imprevisibilidade, porque ao pedir o livro, o Andréas pedir o livro e o Davi aceitar, ele tem uma aposta, não é uma aposta, e tem alguma coisa a ver com se você não terminar, a sua alma é minha. Então, por isso que eu acho que o Andréas, ele tem um pouco dessa figura do diabo. E aí a gente entra numa mitologia de Barcelona, especificamente, que o Tibidabo, que é a maior a montanha, que tem uma igreja modernista lá em cima do Sagrado Coração de Jesus, o Tibidabo, nessa tradição de latim e bíblica, o Tibidabo significa te darei, né? Porque supostamente dentro dessa mitologia é o diabo atentando Jesus e dizendo: olhe para tudo isso, e se você se ajoelhar, eu te darei. E daí vem o nome Tibidabo. Então o Davi Martins faz um pouco isso com o Andreas Corelli faz isso com o Davi Martins. Ao escrever esse livro, eu te darei tudo, e se você não conseguir, você me dará sua alma. Então é um jogo perigoso e muito misterioso, que a partir dessa relação dos dois, a gente vai entender todo o enfrentamento obscuro de segredos também que vão se aprofundar, que vão vir de A Sombra do Vento, o passado, e que, na verdade, na história, na verdade, elas acontecem no Jogo do Anjo e chegam em A Sombra do Vento, né? E o Safon consegue construir isso de uma maneira muito magnífica, trazendo você para uma realidade em que você lê esse livro sozinho, termina, você acha maravilhoso e fala: legal, entendi tudo, não preciso ler os outros. E também o fato de você ler e falar: eu preciso ler os outros. Então ele consegue essa dualidade, né? Ele faz uma continuação não continuada, ou seja, você consegue terminar aqui, né? É que nem quando você assiste uma série e ela não termina, e eles cancelam, você fica órfão. O Safon não faz isso com você. O Safon te entrega tudo, de começo a fim, mas se você quiser ler os outros, ele vai ficar muito contente, né? E aí a gente finaliza o Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo, ele tem mais segredos do que A Sombra do Vento e coisas muito determinantes para a história toda, né? Então, é por isso que é difícil de falar desses 4 livros sem falar das cenas, né? Que seria a parte mais icônica, mas também seria que revelaria muita coisa, e eu acho bem chato que isso aconteça. Então a gente chega agora em 2011, O Prisioneiro do Céu. O Prisioneiro do Céu já é uma continuação, né? Ele vem da Sombra do Vento, porque a Sombra do Vento termina mais ou menos por 1955, 1956. E O Prisioneiro do Céu, também marcado pelo tempo, ele começa em 57. Então já começa Barcelona 1957, assim, nas primeiras páginas a gente já sabe que é 1957. E aí o Daniel começa contando, e esse livro tem um recurso muito legal, que é a diversidade de narradores, que a gente vai conhecer, que o Daniel começa contando. Então o Daniel começa: naquele ano, o Natal deu para amanhecer todo dia vestido de chumbo e geada. Estava muito frio, provavelmente. É 1957. O Fermín já faz parte da família, e o Fermín é o personagem principal de A Prisioneira do Céu, mas na história o personagem principal é a literatura, né? E esse é um livro que eu acho que é mais continuação, tá? Ele vem já como uma continuação, ele tem até a barrinha em algumas edições que diz continuação de A Sombra do Vento.
Ele é de 2011, então ele é depois de A Sombra do Vento, Sombra do Vento de 2001, com muitas edições, as edições mais famosas em 2006, 2008. Então a gente já pega aí também um pouco do período do Jogo do Anjo. Ele já passa depois, a gente já evoluiu, a gente está nos anos 50, a Espanha já está, pelo menos, construída em termos estruturais, aquela cidade destruída pelos bombardeios que Barcelona era quando começou o jogo A Sombra do Vento já não é mais, mas ainda é um período de censura, de repressão, um período tenebroso, um período difícil, um período de censura, de repressão à cultura, e principalmente às cidades mais inimigas do regime, né? Barcelona, Bilbao e outras. A vida deles vai seguir, e aqui é muito legal, porque assim, o Fermín, a gente vai falar um pouco dele agora, ele é um republicano que foi preso depois que na Guerra Civil, ele não foi torturado, mas ele está vivo, né, porque ele está no livro, não foi morto. E o contexto é o começo dos anos 50 até os anos 60, ele vai dar alguns saltos mais para frente em alguns determinados momentos, ele vai voltar, mas ele vai ficar nessa base de 57 em diante. Né? E o Daniel, ele já está maior aqui, ou seja, ele tinha, em 45, ele tinha 10 anos, aqui então ele tem 22 anos agora. E já aconteceu alguns eventos importantes na vida dele, e ele vai seguir a vida dele com o Fermín, só que ele não sabe muito do Fermín, porque o Fermín ele conhece na rua, na Sombra do Vento, e eles se tornam amigos por uma solidariedade da criança com um mendigo, e sabe, então assim, a relação deles vai sendo criada aí, só que essa relação ela não é inocente, ela não é casual, né? Na verdade o Fermín tem muita ligação com a família Sempere, né? E como ele tinha saído da cadeia de Montjuic com uma fuga bem eletrizante, ele estava na rua disfarçado de mendigo, na verdade. E ele conhece Daniel propositalmente. E a gente acha que não, que ali é um encontro casual entre dois amigos, que vão se tornar dois amigos. E a gente vai conhecer muito da vida dele nesse livro. A gente vai conhecer muito também da ligação do Fermín com a Isabela, que é a mãe do Daniel. E com o Sempere pai e com o Sempere avô, né, que está lá em O Jogo do Anjo. E ele vai trazer muito, e aqui ele traz muito, muito uma homenagem aos grandes livros, né, porque o Fermín é muito culto, obviamente o pai do Daniel também, que é um livreiro, o Daniel já é um jovem muito culto, que cresceu no meio dos livros, e o personagem principal vai ser a literatura, porque a saída para muitos problemas que acontecem no Prisioneiro do Céu, nessas aventuras que eles vão ter, nesses segredos que eles vão ter, nessas enrascadas que eles vão se meter, ela sempre vai estar relacionada a algum problema de algum livro da literatura que eles vão usar como saída para os problemas presentes. Então, por isso o personagem principal nesse contexto, né? O personagem principal físico é o Fermín, mas em contexto é a literatura, porque a literatura vai ser o grande alicerce desse livro, né? E o Daniel está muito tranquilo ali, a vida pareceu que, pô, acabou aqueles problemas lá, ninguém quer mais roubar meu livro, ninguém quer me matar mais porque eu tenho a Sombra do Vento, mas só que não, tipo, ele tá tranquilo, o Natal tá chegando, só que vai voltar, vai aparecer personagens inquietantes, e principalmente um personagem que vai aparecer na livraria Sempere, atrás do Fermín, para perguntar, não para matar ele, tipo, para saber, falar com ele. E esse personagem é um personagem de mais de 2 décadas atrás, e ele tem uma sombria memória sobre Barcelona, sobre a família Sempere e sobre o Fermín, né? E aí essa história vai arrastar o Daniel a compreender o destino dele, na verdade não o destino, a história dele passada e o que aconteceu realmente com a mãe dele, porque contaram para ele uma coisa, como uma criança de 4 anos, e agora ele é um jovem adulto de 22 anos e ele vai descobrir isso. Ninguém conta nada pro Daniel, tá? O Daniel vai descobrindo assim as coisas. Não custava nada sentar com o garoto e falar, então, ó, sua mãe tal, morreu assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. Mas não, ele vai descobrindo isso sozinho, nessas investigações dele, né? E aí a gente tem esse contexto da Espanha, que a gente já falou,
E aí a gente ainda na estrutura. O Prisioneiro do Céu, ele é o livro mais curto. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Ele é o livro mais curto dos 4. Ele é o mais fino deles. Vou para vocês aqui. Ele é o mais fininho, Prisioneiro do Céu. Eu adoro as capas do Safon. E esse aqui a gente vai falar já já, que é o maior deles, que é o último. Mas ele vou deixar até aqui na minha perna. Ele é mais fino, mas ele é mais dividido. Ele sai um pouco do critério do Safon de fazer o livro em 3 atos. Ele usa em 5 atos. E aí a gente vai ter, em cada capítulo que ele vai tratar dessas 5 partes, a gente vai ter revelar alguma coisa sobre os personagens que estão ligados a esses títulos, né? Então, primeiro é o conto de Natal, que vai ser sobre o Daniel, sobre a vida dele atual e tudo mais. A segunda parte vai ser De Entre os Mortos, que vai falar do Fermín, da prisão dele, da fuga dele de Montjuic, que ele usa um elemento literário de um livro muito famoso para poder escapar da cadeia. E aí eu vou pensar se eu falo o nome do livro. A Saída vem de O Conde de Monte Cristo. Ele entende que naquele momento, na cadeia dele, ele precisa fazer algo que o Conde de Monte Cristo faz para ele poder sair da cadeia. Por isso que o personagem principal é a literatura. Eu acho que não tem prejuízo de revelação de nada, porque é muito incrível a maneira que isso acontece no livro. A terceira parte é o Nascer de Novo, que aí aqui a gente vai abrir, ele abre uma tela para uma nova vida, um começo de desenho de os mistérios da família. E a quarta parte, Suspeita, que aí aqui a gente vai conhecer o que aconteceu e quem é de verdade a mãe do Daniel. E no último, O Nome do Herói, que encerra essa trama e ele vai dar respostas para a gente ao longo para finalizar esse romance. E aí aqui de novo, ele é uma continuação da Sombra do Vento, só que é uma continuação descontinuada. Se você ler, você vai entender e vai ser legal pra caramba a leitura, embora alguns elementos se percam realmente, porque a surpresa de saber o que acontece com o Fermín, o que acontece com a Isabela, é a força do livro, porque são personagens que a gente já vem acompanhando de 2 outros. E aí ele vai utilizar uma alternância que eu falei no começo, alternância de narradores, né? Então, alguns capítulos o Daniel vai ser o narrador, esse primeiro momento, depois o Fermín vai ser o narrador, e aí o Daniel e o Fermín em primeira pessoa, e aí ele vai alterar depois para a terceira pessoa do narrador onipresente, para a gente conhecer outros elementos. E ele vai usar essa técnica para permitir que a gente conheça os pensamentos dos personagens, porque a gente conhece eles pela característica da história, pela narração do narrador onipresente, a gente vê isso em Jogo do Anjo, a gente vê isso em A Sombra do Vento, só que aqui a gente ouve eles, né? Apesar que a gente escuta muito eles em determinados momentos nos 2 outros livros, porque eles também narram alguma parte, porque eles têm diálogos longos, mas aqui eu acho que é uma coisa mais mental, uma coisa que a gente consegue entender mesmo a mente deles. A gente tem aqui a literatura como personagem, como a gente falou, que ela, óbvio, ela não vai ser um elemento decorativo como o Cemitério dos Livros Esquecidos, não vai ser a Livraria do Sempéries, ela é o fio condutor da história mesmo, como eu falei agora há pouco, vai ser mencionando esses romances, que eles vão encontrar saídas e soluções para e aí a gente vai usar pela primeira vez essa palavra, labirinto, que o Safon montou até agora. Nós estamos dentro de um labirinto e a gente começa a entender nesse momento. Então a gente vem a Sombra do Vento, a gente vem o Jogo do Anjo, e a gente sempre esteve dentro de um labirinto. E a partir de O Prisioneiro do Céu, a gente entende que isso é um labirinto e que o labirinto precisa ter uma saída, né? E esses mistérios e segredos vão se multiplicando, vão aumentando. No Prisioneiro do Céu, eles vão saindo dessa trama através da literatura, né? E muitas vezes parece não fazer sentido, mas depois quando a gente vê uma solução, como a solução do Conde de Monte Cristo para sair da cadeia ser a mesma do Fermín sair de Montjuic, que é uma cadeia, que é um castelo hoje em dia, que era um castelo, sempre foi, na verdade, foi transformado em cadeia durante a Guerra Civil e pós-Guerra Civil. Ele fica no alto da montanha de Montjuic, de frente para o mar, uma vista belíssima, onde foram também depois os Jogos Olímpicos de 92.
Então, um lugar muito importante para a cidade. Então, ele também vai passeando por Barcelona de muitos aspectos e apresentando novos cenários, como Montjuïc. Montjuïc é muito mencionado, mas agora a gente vai lá em Montjuïc junto com o Fermin, no frio, na chuva, nas pedras geladas de um castelo medieval. E ele vai, e cada romance desse, voltando para a literatura, ele é uma peça-chave nesse quebra-cabeça criado pelo Safon, né? E vai trazendo esses elementos que vão começar a abrir esse labirinto. Imaginando que um labirinto seja um caracol, ele vai começando a desenrolar, né, a história. E por que a palavra labirinto é muito importante? Porque a gente chega no último livro. A gente chega no Labirinto dos Espíritos, que é um livro, um calhamaço gigante, mais de 800 páginas, eu acho que tem 900 e cacetada. 922 páginas. E o labirinto aqui vai se fechar, porque finalmente a gente vai agora descobrir absolutamente tudo, né, que falta descobrir. E o que a gente já descobriu aqui a gente vai descobrir de uma forma mais profunda. É para fechar a porta agora. Então são os 4 livros. Ele constrói uma obra que foi lançada em 2016, enorme, em todos os sentidos. E mais uma vez ele vai marcar o tempo aqui. Né? Ele vai marcar o tempo que aquela noite sonhei que voltava ao cemitério dos livros esquecidos, voltava a ter 10 anos e acordava no meu antigo quarto para sentir que a memória do rosto da minha mãe me havia abandonado. A Sombra do Vento começa assim. Ele não lembra do rosto da mãe e vai conhecer o cemitério dos livros esquecidos. E aqui ele já tem... E aqui é curioso, porque o período histórico é parecido com o período histórico do Prisioneiro do Céu. Aqui é 58, 59. Então vamos dizer que, né, pelo contexto da obra, o Prisioneiro do Céu só andou 2 anos. Né? Então eles são historicamente colados, diferente da Sombra do Vento e do Prisioneiro do Céu, que passam 12 anos. E o Jogo do Anjo, obviamente, é passado, então é 20 anos antes. Então aqui a gente está quase no mesmo período histórico, as coisas vão evoluir. E aí, já para soltar quem é o personagem principal do Labirinto dos Espíritos é a memória. Então a gente teve o livro como personagem principal em termos de contexto na Sombra do Vento, a gente teve o escritor em Jogo do Anjo, a gente teve a literatura em O Prisioneiro do Céu e a gente teve a memória, e tem a memória em O Labirinto dos Espíritos, né? E mais uma vez ele vai achar que resolveu todos os enigmas, o Daniel, e uma conspiração muito profunda e sombria que ele jamais imaginou ressurge das sombras. E o Labirinto dos Espíritos, ele tem Madrid como cenário também. Então, ele acontece em 2 cenários, é a primeira vez que isso acontece. Os 3 outros livros é só em Barcelona. Então, a gente conhece Barcelona de forma muito profunda. E agora a gente vai conhecer um pouco Madrid, no Safon, né? Que é uma cidade, numa entrevista dele que eu assisti ontem, que ele gosta bastante, mas que ele conhece pouco. E aí ele acrescentou no livro, e acrescentou muito bem, aliás. Mas, obviamente, o encanto de Barcelona é diferente na literatura dele. Né? Então surge um personagem muito importante que se chama Alicia Gris. E ela vem das sombras da Guerra Civil. E é ela quem vai conduzir o labirinto desses espíritos que ainda sobrevoam a história, finalmente para a luz. Né? Então vai sair dessas trevas criadas pelo ambiente que eles vivem, o franquismo, os segredos da família, intrigas muito fortes, assassinatos também, mortes misteriosas, e ela vai ser a pessoa que vai trazer tudo isso à tona mais uma vez, porque ela é catalã, ela volta a Barcelona depois de muitos anos, ela estava na Guerra Civil Espanhola, e vai ser através do olhar dela que essas intrigas vão finalizar esse suspense que ainda existe, porque muitas coisas foram reveladas, mas a meias verdades ou a meias palavras, e muitas coisas, na verdade, não foram reveladas ainda, e a gente só vai descobrir agora que essas coisas ainda existem. A Alicia, ela conhece o Daniel de criança, eles têm quase a mesma idade, só que eles têm vivência, evidentemente, muito diferentes. Eu acho que ela é um pouco mais velha que ele,
ela é mais velha que ele, sim, mas eles não são tão diferentes, porque durante os bombardeios de Barcelona em 39, a casa dela é atingida. Então ela tem muito essa questão do que ela poderia ter sido ou do que ela poderia ter vivido e ela não viveu devido à guerra, devido à família ter sido massacrada na Guerra Civil Espanhola. E entre esses pensamentos está a figura do Daniel, porque talvez ela tivesse casado com ele e ele já tem um amor aí que não é ela. E essa parte ela vai trazendo muito da memória. Então aqui a gente vai ver muito mais elementos da Guerra Civil Espanhola do que a gente viu nos outros livros. Então a gente vai ver os bombardeios de Barcelona, que quase nunca são citados em livros, em filmes. A gente vai ver as consequências disso, as invasões. As invasões a gente viu em A Gangrena, de como Barcelona ficou depois no pós-guerra imediato, né, da fuga. A gente vai saber muito também do que aconteceu com as pessoas que fugiram pela fronteira da França, o que aconteceu com a Mercê Rodoreda, na vida real, né, a autora do que a gente comentou no mês passado. E aqui ele vai dividir o livro em várias partes, diferente do que ele vinha trabalhando. Ele vinha trabalhando com 3 atos, depois ele passou para 5 em O Prisioneiro do Céu, e agora aqui já não tem limites, né? Então vão ser diversos atos, até porque o livro tem 920 páginas. Essas partes vão estar todas interligadas, e aqui vão ter diversos narradores também, que é um elemento que ele consegue usar muito bem. Então ele vai fazer uma idas e vindas, ele vai usar de novo o flashback, ele vai e volta, e ele vai complementando tudo que falta para a gente descobrir, né? Ele utiliza essa técnica para manter o leitor ligado, para manter o leitor vivo. E aí, nessa história principal, a Alicia ela vai começar a investigar algumas figuras muito importantes do regime, e aí aqui, a maioria não são reais, na verdade nenhum é real, mas a gente vai vendo. Então tem aquele famoso inspetor de polícia, torturador, que provavelmente era muito admirado por deputados da época do franquismo, como hoje em dia no Brasil também acontece. E vai ter um personagem muito importante que é mencionado em todos os outros livros, mas eu não mencionei ele ainda para vocês, que é o Maurício Vaz. O Maurício Vaz tem muitos segredos, e o Maurício Vaz está muito encrencado com o regime a partir de agora, mas ele foi uma figura muito importante do regime. E o que impressiona é que parece que, na verdade, ele está contando um pouco da história da Espanha, desses sumiços, de uma onda de assassinatos, uma onda de ataques a estruturas oficiais, mas que, na verdade, tudo isso tem a ver com A Sombra do Vento, tem a ver com Sempérez, tem a ver com Fermín, né? E aí ele vai além de todos os outros livros, né? Então aqui eu acho que ele traz, talvez pela necessidade dele, mas também um presente para os leitores, ele traz o grande finale de dizer que, tipo assim, todos os 3 livros vão caber aqui dentro, a gente vai entender tudo o que aconteceu a partir de agora, não vai existir mais nenhum segredo entre nós. E é curioso ele fazer isso, porque ele lançou o livro em 16, 4 anos depois ele morre, né? Então ele encerrou aqui a tetralogia, né? E não encerrou deixando uma portinha aberta para voltar depois, talvez, se as coisas não derem certo em outros ramos da minha vida profissional ou de outros livros que eu pretendo escrever. Eu falei, não, encerrou, a gente vai encerrar. E isso que eu acho mais legal, porque ele entrega tudo como uma série. Assim. Aliás, eu acho que seria uma ótima série essa. Aí ele opinava que não daria para gravar os 4 livros pro cinema, nem para série, né? Mas eu acho que daria uma baita série de 8 temporadas, 10 episódios cada. E aí a estrutura dele, ele vai trazer muito essas vozes diferentes, e aqui tem muito mais aventura, tá? Então tem muito mais, é mais um thriller aqui, as coisas são mais, falta um pouco mais de ar aqui em determinados momentos, né? Ele vai trazer de novo a literatura como chave, mas uma chave um pouco mais discreta, porque ele trabalhou isso nos outros livros. Ele vai fazer que essa trama avance para a gente descobrir que o segredo de tudo, ele fez isso em Prisioneiro do Céu, mas aqui ele faz de uma forma mais profunda. O segredo de todos os personagens é a literatura, é algum livro, é algum acontecimento que revela
tudo pro Daniel. Então, e a Alicia vai ser aqui. A Alicia aparece muito mais do que os outros personagens. Os outros personagens vão conviver com ela em determinado momento, ou ela vai estar em volta deles. Mas ela é o grande fio, ela é a grande condutora da história, né? E aí a gente entra para ir direcionando ao final, fazer um... Deixa eu só passar o slide para ver qual é, que eu esqueci qual que é. Ah, não, isso aqui são considerações. Volta. E aí a gente tem aqui os diferentes estilos que a gente comentou, né? Ele mistura muitos gêneros. A gente já finalizou aqui o Labirinto dos Espíritos, para não falar também nada demais, algum segredo final, mas é um livro que ele é muito referencial, então você entende muito. O livro termina no Cemitério dos Livros Esquecidos, eu só vou dizer isso. E tem é uma cena muito icônica, assim, termina lá. E o meu... Deixa a gente sem fogo essa cena também. Então, ele vai misturar os quatro. Agora, vou fazer um resumo. Acho que a gente pode passar assim. Vamos para as considerações. Qual é a foto que tem aqui? Ah, esse é o segredo, desculpa. Volta. Ele vai misturar, né? Ele vai fazer um híbrido de gêneros. E ele vai fazer isso de forma proposital. Porque muitas vezes os escritores contam as histórias e não escolhem um estilo. Eles contam a história e essa história se adapta a algum estilo. E a crítica também vai dizer, não, isso é modernismo, isso é realismo, isso é noir, isso é suspense, isso é um thriller. E ele faz isso de forma proposital. Então ele busca o gênero para contar a história, e a história da melhor forma possível. Então a gente vai ter, em A Sombra do Vento, é um romance de formação. Então ele está criando um universo muito amplo. Ele está criando uma cidade, um contexto, e aí a gente pensa numa cidade em termos de tamanho, tá? Porque um universo é um negócio muito amplo, tipo Tolkien é um universo, né? Que é todo uma geografia, a natureza, os personagens e tudo mais. Aqui ele cria uma cidade, em termos de tamanho, então ele vai fazer um romance de formação. O Jogo do Anjo ele vai predominar um romance mais gótico, mais obscuro, e aí combina bastante com Barcelona, né? Tem um bairro gótico, apesar de boa parte da novela se passar no Borne, que é um bairro também que fica ali do lado, que também é de estilo gótico, e ele vai brincar com isso, né? O formato da obra. Então ele vai fazer um formato de thriller para o Jogo do Anjo. E ele vai misturar também com o noir e esse romance gótico, que tem a ver com uma narrativa romântica, em termos de estilo literário. E aí o Prisioneiro do Céu, ele se encaixa num romance de aventura. Ele é o mais leve dos livros, até pelo tamanho. Mas ele também tem a questão da aventura. É muito identificável isso. E o Labirinto dos Espíritos, para terminar, ele é um romance de intriga. Ele é uma história policial. E aí ele vai, obviamente, misturar todos esses no Labirinto dos Espíritos e trazer determinados momentos. Mas o estilo marcado dele é esse híbrido. E tudo isso se encaixa também com um pouco de realismo mágico, um pouco de... O Cemitério dos Livros Esquecidos é muito de realismo mágico, é algo surreal. Ele não existiria na vida, ele está acima da realidade. Então ele é um realismo mágico porque as pessoas entendem ele como algo normal na obra. As pessoas não se espantam com isso, não se surpreendem com isso. Ninguém voa, tá? Ninguém, apesar que tem elementos do realismo mágico, como em 100 Anos de Solidão, que o personagem voa e é muito natural para os personagens. Então também isso é realismo mágico, porque as pessoas não se surpreendem mais com fatos que não acontecem na vida real. E aí eu perguntei, para a gente finalizar essa parte, eu queria finalizar com essa frase, porque essa frase é muito importante para o contexto, para tudo que a gente falou até aqui, né? Ele fala cada livro, cada volume que você vê, ele está falando para o Daniel, o pai dele, no dia que ele leva ele para conhecer o Cemitério dos Livros Esquecidos, em 1945, quando o Daniel tem 10 anos. Então ele fala, cada volume que você vê, tem alma. A alma de quem escreveu, a alma de quem leu, e não, escreveu, e a alma de quem o leu e viveu e sonhou com ele. E ele está dizendo o que a gente comentou no começo. Quando uma pessoa entra no Cemitério dos Livros Esquecidos, ela vira guardião desse livro. E o livro escolhe a pessoa. E eu acredito que o livro escolhe, por exemplo, o momento de ser lido.
Às vezes você quer ler muito um livro, você não consegue ler esse livro, no momento você lê esse livro. E quando você lê esse livro, você fala, eu tinha que ler esse livro nesse momento. Então o livro escolhe, o livro escolhe quando ele vai ser lido. E acontece isso em A Sombra do Vento. Ele deixa isso muito claro, ele ensina isso pra gente. Porque o Daniel foi escolhido pela Sombra do Vento. Ele foi passeando entre milhões de livros esquecidos, livros perdidos, livros queimados, livros censurados, que não existiam outros exemplares, e ele se torna guardião de um livro que escolheu ele, porque esse livro está relacionado a toda a história e segredo da família dele, e todos os segredos das pessoas que estão ao redor dele. O Julian Carax é o escritor, e o Julian Carax tem toda essa conexão também com a família Sempere, e o Fermín, a Isabela, a Alicia, a Guerra Civil Espanhola, o franquismo. Então ele ensina isso pra gente, ele ensina pra gente isso em A Sombra do Vento, essa frase da Sombra do Vento, logo no começo. Então, a importância do Cemitério dos Livros Esquecidos é justamente essa, que a gente começou falando disso. O Cemitério dos Livros Esquecidos é o lugar que protege os livros. Então, a tetralogia, ela está com o personagem principal, os livros. Né? A gente viu, o livro é o personagem principal de A Sombra do Vento, o escritor, que é quem faz o livro, de O Jogo do Anjo, a literatura em Prisioneiro do Céu, a memória em Labirinto dos Espíritos. Isso quer dizer que a gente juntou os 4 elementos que formam o universo do Safon, que é a literatura, que é o livro. E aí, para a gente finalizar, eu perguntei para o ChatGPT como ele enxergava o Cemitério dos Livros Esquecidos. E ele me deu 2 imagens que eu achei bem legais. Essa é a primeira, que eu achei um pouco mais uma biblioteca gigante, que não está com a visibilidade do que eu tinha dos Cemitérios dos Livros Esquecidos. E essa segunda eu acho que está mais perto disso, essas grandes estantes, esse lugar enorme que tem milhões e milhões de livros. Então essas seriam as 2 imagens que o ChatGPT desenhou quando eu perguntei para ele o que você pensa quando você pensa no Cemitério dos Livros Esquecidos. Demorou quase 1 hora para fazer essa imagem, mas ele fez direitinho aí. Enfim, e aí eu vou dar um bônus para vocês, porque a gente já conheceu o Cemitério dos Livros Esquecidos, para a gente finalizar, como o Cemitério dos Livros Esquecidos foi construído. Né? Porque, óbvio, uma construção gigantesca daquela no meio do centro de uma cidade como Barcelona não surgiu do nada. E aí tem um conto do Safon, nesse livro, que é A Cidade do Vapor, que são todos os contos dele, foi publicado pós-morte, eu acho que é de 2022 ou 20, eu acho que é de 22. E tem um conto que se chama Príncipe de Parnasso, que é um personagem que a gente vê em Don Quixote, né? E como a gente viu em Jogo do Anjo, o Andrés Corelli, ele pede para o Davi Martin escrever um livro que nunca existiu, um livro que vai mudar completamente a história da literatura, um livro que vai ser eterno. E que livro é esse? Né? Esse livro é Don Quixote. E ele tinha feito essa mesma proposta nesse conto, e ele até faz uma observação dizendo que isso é um exercício de imaginação dele. O Andrés Corelli realmente é imortal. Né? Essa percepção que a gente tem no Jogo do Anjo, que ele é imortal, ou que ele é o diabo, ele só é imortal, ele não é o diabo. Mas como todo imortal, ele deve ser uma figura muito sombria, né? Porque, pô, imagina você viver 2025 anos e ver tudo que uma pessoa vê durante esse período todo. Ele faz essa mesma proposta para o Cervantes, na época, 1605. E o Cervantes não topa diretamente, mas topa indiretamente. O Cervantes escreve Don Quixote. Muitos anos depois, tem uma polêmica na Espanha para saber onde realmente Don Quixote, para saber onde realmente Cervantes foi enterrado. Eu não sei se vocês sabem disso. Cervantes foi enterrado no convento das Carmelitas em Madrid, foi a pedido dele, que é do lado da rua, hoje, Rua de Cervantes, que era a rua que ele morava. Só que em Barcelona se fala muito que ele era catalão, né? Tem uma disputa também pela identidade do Cervantes. Assim como eles também falam do Colombo também. O Colombo também seria catalão, porque o Colombo, quando voltou da viagem que encontrou as Américas, ele desceu em Barcelona como uma homenagem aos tripulantes dele, porque o cara que controlava as cartas era um catalão, de navegação. Apesar que os bascos dizem que, na verdade, o cara era basco. Então, assim, na Espanha tem muito essa disputa por personagens históricos. E aí tem uma dessas versões que Cervantes teria sido, na verdade, inicialmente enterrado em Barcelona e que o governo central, na verdade, proibiu isso, exumou o corpo e levou a Madrid. E aí o Safon usa isso
porque no final desse conto do Príncipe de Parnasso, o Andrés Corelli está enterrando, junto com o Sancho Panza, ou um Sancho, na verdade não é o Sancho Panza, é um Sancho que é igualzinho o Sancho Panza. Ou seja, o cara saiu dos livros para vir para a realidade, o que acontece também em Don Quixote. E com outros personagens, um personagem muito importante chama Antônio Semperi, que é descendente dos Semperes que a gente viu nessa tetralogia. Então, Andrés Corelli está enterrando Cervantes junto com Semperi, tataravô, ou mais ainda para frente, porque isso aqui é 1600 e pouco, e a gente está em 1945, quando começa a Sombra do Vento, e com esse Sancho, e o Andrés Corelli chora, e essa lágrima cai em cima da tumba do Cervantes. E quando essa lágrima cai na tumba do Cervantes, elas viram uma pedra, o túmulo vira uma pedra, que é a pedra fundacional do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então aí esse conto termina com Amigo Cervantes, bem-vindo ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Então o livro dos Livros Esquecidos, ele está em cima, nesse conto, e eu acredito que seja verdade, em cima do túmulo de Cervantes. E é isso que eu tinha para dizer hoje, finalizando, começando com Don Quixote e finalizando com Don Quixote. Valeu, pessoal. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. E esse grande final bem aí. Exato. A gente finaliza E essa com versão. Cervantes. Termina e Um começa com ciclo, todo Cervantes. conectado. Exato. Tudo isso foi muito pensado naquele, né? Isso foi coincidência. Mas foi tudo muito pensado. Eu sabia que a gente ia terminar assim. Mas aí, vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu parar de compartilhar. Eu até estava conversando no começo com a Franciele que o Zafon era um esquema de pirâmide. Porque eu conheci ele através de uma livreira, que ela é muito fã, e ela começou, aí ela fez divulgar e todo mundo virar fã. Aí você começa com um, aí você quer ler todos, né? Aí É. eu fiquei. Eu ainda não consegui fechar a tetralogia. Eu consegui O Prisioneiro do Céu ontem. E O Labirinto do Nossa. Espírito ainda falta pra mim. Ainda faltou eles Eu não, chegarem os outros. Oi. eu não sei se o Labirinto dos Espíritos tem no Brasil. Eu acho que tem, não tem? Tem, tem. Eu já Ah, procurei legal. Eu nunca tinha os dois aqui. acompanhado. Eu não conhecia o dos contos dele, não estava na minha lista. E você mostrou ontem, aí eu, opa, esse também tem já no Brasil. Vou lá atrás dele. Ah, legal, não sabia. Não, eu comprei, uma amiga minha estava na Espanha e ela trouxe para mim, logo que lançou. E, óbvio, eu li logo no começo também. Apesar que eu dei uma relida, assim, em alguns desses contos. Até li o do Príncipe do Parnaso, que é esse conto final, que é a fundação do Cemitério dos Livros Esquecidos. Aí tem spoiler pra caramba, tá? Desculpa, mas eu precisava mandar esse spoiler pra vocês. Nada, perfeito. Assim, mas eu acho que o que marcou muito dessa explanação e tudo, até mesmo por que que é tão famoso, por que que instiga tanto, é a história de, para quem é leitor, a ideia de que o livro lhe escolhe, é muito interessante esse conceito. Isso, Então, eu assim, acho também. então Eu aqueles acho essa. leitores amamos livros e tudo, a gente acaba virando guardiões dos livros também. Então é muito Sim, bacana essa ideia. Hum, hum, hum. sim, eu gosto muito dessa ideia que ele traz, porque é justamente isso que você falou. A gente acaba, quando compra um livro, a gente acaba também protegendo esse livro protegendo para a eternidade, né? Porque se acabar. E aí tem muito isso também em Fahrenheit 451. Uhum. O livro é bem legal, mas tem um filme também. O filme é muito bom também, dá pra entender bastante. É justamente isso. E só que, cara, eles estão num nível de distópico tão grande que todos os livros foram queimados. Então a galera decora os livros e passa isso através da oralidade até que chega um momento que esses livros possam ser escritos de novo. E aí acho que vai muito na pegada do Safon também do Cemitério dos Livros Esquecidos, sabe? Acho que ele vai entrar na minha lista de tipo daqueles. Um livro que eu gostaria de ter escrito. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito, eu acho que A Sombra do Vento está entre os meus livros favoritos, assim, entre os 10 pelo menos, justamente por esse poder, mais do que pela grandiosidade da obra, sabe? E porque você vai lembrar dele para sempre, assim, quando essa sensação de começar é muito, muito legal. E eu gostaria também, já finalizando aqui minha fala, de agradecer você por essas 4 aulas.
para algumas coisas que eu não conhecia. Foi uma aula de história também. Então, eu nunca visitei Barcelona, então também foi uma viagem por Barcelona. Então, muito obrigada. Graças. Ah, não, foi um prazer. A ideia da gente era justamente isso também, porque a ideia surgiu meio para falar de Barcelona também. Aí eu falei, não, vamos escolher todos os livros que a gente pode falar sobre Barcelona, né? E aí começou com o Don Quixote, teve a Mercê Rodoreda e a Mercedes Sadissats, teve o Eduardo Mendonça, e hoje o Safon, e todos os cenários de Barcelona. Então, só um livro que o cenário era na Madrid, que era a Rainha de Gatos, né? E do Eduardo Mendonça, mas que você acho que comprou, Rainha de Gatos. Não, você comprou a Cidade dos Prodígios, né? Foi. Uhum. Ah, Vai legal. chegar. Não, mas se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode falar. Obrigado, pessoal, por estar aqui também. A Marília, a Jacié, a Liciane e o Newton. E a Fran comentou aqui, ó, venham visitar Barcelona. Tá fazendo super esforço no aeroporto, acompanhando a gente aí nessa manhã, nessa tarde na Obrigada, Espanha. Franciele, também por organizar e tudo. Uhum. Sim, sim. Não, então acho que é isso, pessoal. Queria agradecer demais a oportunidade, queria agradecer muito a presença de vocês também. E agradecer a Fran também por ter sempre feito aí o nosso cerimonial. Foi muito especial. Boa viagem, Fran. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Obrigado, Vivi, por estar em todas essas aulas também aí, sempre no horário pontualíssima. E a gente vai se falando, pessoal. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.